Bom, já fizemos uma série de caminhadas acerca da Bíblia, como livro, como literatura, do que ela é, o que ela não é, sobre as formas de literatura que existem dentro da Bíblia como palavra de Deus. Agora, se faz necessário, fazemos novas caminhadas acerca do Deus da palavra, aquele que a inspirou, que a escreveu, que a ditou, que é o principal agente e personagem dos textos sagrados. Então vamos começar uma série de vídeos agora falando sobre Deus e eu convido vocês para mais uma caminhada. Meu nome é Robson Rocha e você está no Conversas no Caminho. Bom, nesse primeiro vídeo sobre o tema Deus, nós vamos falar sobre Deus Criador, o Deus que se apresenta no Antigo Testamento. Quem é esse Deus? O que ele difere dos outros? Por que a igreja cristã segue o judaísmo e acredita no Deus Criador do Antigo Testamento? Em primeiro lugar, cristãos e judeus têm a Bíblia como palavra de Deus. Os judeus, o Antigo Testamento, os cristãos, o Antigo e o Novo Testamento. E Deus se apresenta no Antigo Testamento, logo nos primeiros versículos. Está lá escrito: Bereshit bara Elohim et Shamaim vet Heretz. Hebraico significa: no princípio criou Deus os céus e a terra. Não, eu não sei hebraico, mas dá uma valorizada, né? Mas o texto diz isso. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui a palavra usada para Deus é Elohim, que é o plural majestático, que é um título, que é uma forma de se referir a Deus no plural para mostrar o seu poder e a sua majestade. Muitas pessoas hoje em dia fazem uso de plural majestático quando falam de si mesmas, usando o nós. Nós fizemos, nós construímos, nós propomos. Muitos políticos, por exemplo, fazem isso em declarações, em entrevistas. E aqui na Bíblia, no primeiro versículo, não há uma história de Deus, não apresenta quem é Deus, não diz o que ele fez antes, onde ele estava antes, é direto ao ponto. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Este versículo simples, sintético, já revela muitas coisas acerca de Deus. Primeiro, que ele é anterior aos céus e à terra, porque foi ele quem criou. No princípio da história do nosso universo, Deus criou o céu e a terra. Então ele está em um lugar fora do céu e da terra, fora do universo. Portanto, Deus está fora das nossas leis de tempo e espaço. Isso é corroborado por um outro versículo na Bíblia que fala que Deus habita na eternidade. Eu gosto muito desse versículo porque ele coloca o tempo como espaço. Deus habita onde o tempo não muda. Deus habita na eternidade. Deus habita onde não há nenhuma sombra de variação, como outro versículo também fala. Então Deus está além das limitações do tempo. Ele observa o tempo de fora. Então, para ele, passado, presente e futuro são a mesma coisa. Muitas vezes isso é reforçado nos textos proféticos, onde Deus fala de coisas que fará no futuro, como se já fossem passados, se já tivessem acontecido. Porque Deus não está limitado ao tempo e ao espaço. Deus não está limitado às nossas limitações. Isso significa que nós não temos padrão ou parâmetro para comparar ou entender a mente de Deus, a sua capacidade e o seu poder. Porque nós somos seres finitos, limitados, circunscritos a um tempo, circunscritos a um espaço, e Deus não. Isso significa que ele está além da nossa compreensão. Nós podemos aceitar a sua existência, mas não temos como explicar a sua existência. Nós podemos reconhecer a sua existência pela fé, mas não temos como entender como isso se dá
E isso é apenas uma das características de Deus entre diversas outras. Então nós somos apresentados no primeiro versículo de Gênesis a um Deus sem um passado, sem uma história pregressa, sem uma cosmogonia, um Deus que se apresenta sendo o que ele é. Um Deus que não muda, porque ele já vive fora do tempo, porque ele já é perfeito, e o que é perfeito não pode mudar. E porque ele é eterno, também não pode piorar. Deus é sempre perfeito. Ele não tem o processo do envelhecimento como nós temos. No passado, meus cabelos eram pretos. No passado, eu era mais ágil. Mas hoje em dia, não sou mais assim. Porque o tempo corrói o meu corpo. Como acontece a mesma coisa com o seu. Houve um momento em que nós passamos da infância para a adolescência, para a juventude, onde chegamos ao ápice do nosso vigor físico, e aí vem a lenta decadência. Com Deus isso não acontece. Deus é o eterno eu. O eterno eu sou. Ele não muda. Então Deus não tem um passado, não tem uma mudança, não passa por limitações, não passa por decadências. Ele é sempre perfeito. Além disso, é um Deus que é criador. Essa é uma característica muito importante. Deus é um Deus criador. Ele pensa, ele elabora, ele projeta, ele concebe, ele executa. E a Bíblia descreve isso de uma forma muito sucinta, o que enfatiza ainda mais o seu poder. E disse Deus, haja luz, e houve luz. A Bíblia não descreve o processo como isso aconteceu, de que forma isso aconteceu. Apenas Deus falou e aconteceu. Porque é um Deus todo-poderoso. Os versículos de Gênesis, desses primeiros versículos de Gênesis que descrevem a história da criação, como vimos no vídeo passado sobre os gêneros literários, mostram um Deus autossuficiente. Não precisa de ninguém para fazer o que Ele quer que seja feito. Um Deus que tem poder suficiente para chamar à existência ex nihilo, do nada, todo um universo. Tudo que existe nesse vasto universo que o ser humano mal consegue conceber em distância, foi criado pelo poder de Deus, pela mente prodigiosa de Deus e pelo seu poder. Isto significa, mais uma vez, que é um ser muito além da nossa compreensão, um ser além da nossa capacidade de discernir, porque nós somos seres limitados. Nós temos alguma capacidade criativa e criadora, haja vista as artes plásticas, a arquitetura, a música, orquestras sinfônicas, a moda, engenharia. Nós temos uma capacidade criadora. Mas ela não é ex nihilo, ela não é do nada. Nós precisamos de material pregresso para esse material fazer alguma coisa. E nós somos limitados aos recursos que nós temos, a nossa capacidade mental de transformar esses recursos em ferramentas úteis para desenvolver alguma coisa. Em Deus não. Do poder da sua palavra as coisas já acontecem. E isso fala de uma outra característica dele, que é a sua soberania. Deus é um ser completamente soberano e todo-poderoso, autossuficiente. Deus não precisa de ninguém. Então tudo o que ele faz, o faz da sua vontade. A mente criadora de Deus criou o universo e tudo que nele há. E que está em constante transformação o tempo todo. O universo está sempre mudando. As estrelas que olhamos no céu, muitas delas já não existem mais. Vemos apenas a luz do seu brilho de uma estrela que já se apagou há milhões de anos. O universo está em constante transformação. Nosso planeta está em constante transformação. Nós estamos em constante transformação. E Deus a tudo observa, a tudo monitora e tudo controla. Ele é Deus. E isso é uma outra coisa interessante, ele é Deus. A palavra Deus não é um nome.
é uma definição. O nome de Deus não é Deus. Porque, por exemplo, chamar Deus de Deus é como chamar a mim, Robson, de homem. Eu sou o homem, ele é Deus. É uma definição do ser, mas não é a sua identidade. E quando a Bíblia, no Antigo Testamento, do Gênesis, chama Deus de El ou Elohim, está usando o termo Deus, o que mostra uma certa distância, um certo desconhecimento. E Deus e o termo El era muito comum no Oriente Próximo, era muito comum nos tempos antigos. Muitos povos usavam este termo, Deus, El, inclusive para designar um Deus específico das suas religiões, entre diversos outros deuses. Mas na Bíblia, El é a forma sintética para se referir ao Criador. Até que em Moisés, na sarça ardente, Deus se apresenta com o seu nome. E ele fala, Moisés pergunta para Deus, qual o seu nome, como vou apresentar, a quem vou dizer ao povo que está querendo que ele seja livre dos egípcios? Deus fala, eu sou o que eu sou, diga ao meu povo que eu sou, virá libertá-los. Em hebraico, Ahayera Sharahayah. A tradução mais perfeita seria eu serei aquilo que eu serei. Um Deus que está presente agora como estará no futuro, porque ele não muda. Mas nas Bíblias em português ficou eu sou. E aí Deus se apresenta com o seu nome sagrado, seu nome que não é pronunciado com frequência, a não ser em cerimônias muito específicas pelo povo judeu, que na própria Bíblia hebraica muitas vezes é marcado com certos sinais maçoréticos para que se lembre que não deve ser pronunciado, que ao invés de falar o nome sagrado se use o nome Elohim nas leituras públicas, porque é o nome de Deus, é como ele se apresenta ao seu povo. E é um nome misterioso, não revela muita coisa acerca dele, apenas a sua imutabilidade. Porque Deus é um Deus misterioso. Ele se deixa conhecer parcialmente. E por que isso? Porque nós somos limitados em nossa capacidade de compreender quem Ele é. Eu gosto de fazer uma seguinte comparação nas aulas de escola dominical. Para nós, seres humanos, com a nossa capacidade intelectual e conhecimento adquirido ao longo de milênios, compreender Deus está no mesmo nível que para uma ameba compreender um ser humano. Nós não temos capacidade de compreender Deus em sua grandeza, em sua extensão, porque Ele está além da nossa compreensão. Por isso Deus se revelou até nós, Ele veio até nós simplificando a sua compreensão, entrando na história humana, falando na linguagem dos homens, para que os homens pudessem entender que Ele é o eu serei, aquilo que eu serei. Que Ele é o libertador, que Ele é o criador. E progressivamente, ao longo da história, Deus vai se apresentando. Deus, ele se deixa conhecer na medida que o ser humano consegue amadurecer como pessoa e como civilização para poder compreendê-lo mais e melhor. Então, no Gênesis nós temos Elohim criando. Mais tarde nós temos o Deus que anda com Abraão. Mais tarde nós temos o Deus que se apresenta a Moisés. E o Deus que fala com os seus profetas. E vai revelando a sua personalidade, vai revelando o seu caráter, vai revelando quem de fato Ele é e o que Ele espera da sua criação. E aí começamos a conhecer a pessoa de Deus. Essa é outra questão muito importante. Deus é um ser com intelecto, com vontade, com poder, com autoridade e com personalidade. Deus é um ser relacional. Porque Deus, ele entra na história humana. Além de criar o homem, ele não fica à distância olhando, ele se relaciona com o homem. E conforme o homem vai decaindo
devido ao pecado, este relacionamento vai ficando cada vez mais raro e estreito. Mas Deus, mais uma vez, toma a iniciativa de procurar o homem para se reapresentar a ele, para que possa ser conhecido e para que possa se aproximar dele, Deus. Porque Deus é um ser relacional e quer se relacionar com a sua criação. Então Deus é um Deus que se faz conhecer. E esse conhecimento acontece pela Bíblia, porque na Bíblia está registrado as características de Deus. Na Bíblia estão registradas as características de Deus. A Bíblia nos mostra que Deus, além de ser um ser relacional, além de ser um Deus todo-poderoso, além de ser um ser criador, além de ser um Deus todo-poderoso, é um Deus ético, santo e puro, que exige da sua criação um comportamento de acordo com a sua personalidade. Então ele espera que a humanidade se comporte de uma forma ética, justa, santa e pura como ele é. E para isso ele enviou a sua palavra, e para isso ele registrou essa palavra, e por isso ele comissionou pessoas ao longo da história para proclamar essa palavra, para que as pessoas possam conhecê-lo, saber que ele existe e o que ele espera das pessoas. Porém, Deus é um ser além da nossa visão, além da nossa compreensão, e por isso, para se aproximar dele, é necessário ter uma coisa bem específica, que é fé. Sim, é necessário ter fé. Sem fé não há como se chegar próximo a Deus, não há nem como acreditar que ele existe, porque ele não é visível. Ele pode ser perceptível de algumas formas, se olharmos para a criação e percebemos que essa criação exige um Criador. Ele pode ser perceptível ao percebermos fatos que acontecem em nossa vida que nos apresentam e nos levam em direção a ele. Mas não é algo facilmente detectável, visível. É necessário crer que Deus existe. E mais ainda, é necessário crer que esse Deus que existe é um Deus bom, é um Deus justo, é um Deus amoroso, apesar de todas as loucuras que vemos no mundo à nossa volta. E esse é o grande desafio que cabe à igreja, apresentar Deus ao mundo que não o conhece. Existem diversos argumentos para tentar provar a existência de Deus. Argumentos cosmológicos, argumentos teológicos, argumentos filosóficos, mas não adianta. Deus não se conhece pela argumentação, Deus não se conhece pela lógica, Deus se conhece pela fé e pela convivência. Como eu disse antes, Deus é um ser relacional. Ele quer se relacionar com a sua criação. Ele quer conviver com os seres humanos. E espera que com essa convivência esses seres humanos fiquem mais parecidos com ele. Parecidos em sua ética, em sua moralidade, em sua santidade, em seu amor. Então, assim como nós temos uma limitação para compreender tudo que nossos pais fazem quando nós somos crianças, da mesma forma temos essa dificuldade quando somos adultos de compreender Deus. Sendo um pouco mais claro sobre isso, essa é uma metáfora interessante. Quando eu era criança, tem meu pai, tem a minha mãe, e quando eu era criança eu via meu pai indo para o trabalho, chegando do trabalho, vindo domingo de manhã da padaria, trazendo o pão, trazendo o jornal Uma História em Quadrinho para me ler. E eu me relacionava com ele, a gente brincava junto, a gente contava histórias juntos, a gente conversava. E ele me falava sobre o trabalho. Eu perguntava, pai, onde é que você trabalha? Aí ele trabalha. Eu trabalho na cervejaria Brahma. E o que você faz lá? Eu sou encarregado. Aí eu, legal. O que é ser encarregado? Não sei. Não sabia, menos naquela época. Mas era suficiente saber isso. Meu pai trabalhava na cervejaria Brahma e era encarregado. Mais tarde eu fui saber que encarregado de produção, na produção da cerveja. E tudo bem. Mas a questão é que o que eu precisava saber de meu pai, de fato, não é o trabalho dele. Precisava saber, eu já sabia que ele me amava,
porque ele cuidava de mim, a gente se relacionava, somos uma família. E eu me inspirava nele para ser parecido com ele, para ter o caráter dele, para ter a ética dele, para ser tão inteligente quanto ele é. E é esse tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco. Nós não precisamos saber tudo acerca dos mistérios de Deus. Nós não iremos saber tudo acerca dos mistérios de Deus, porque está além da nossa compreensão humana. O que nós precisamos saber é que aquilo que Jesus disse, Deus é o Pai nosso que está no céu. E assim como o meu relacionamento com o meu Pai, eu tenho que ter um relacionamento com Deus que seja baseado em amor, em confiança, em fé, em acreditar que aquela pessoa vai cuidar de mim porque ela me ama. Eu não preciso saber os mistérios de Deus porque são mistérios. Qual a origem do mal? Não sei. Como se dará aos últimos tempos? Não sei. E aquilo que a Bíblia não fala? Também não sei. E não preciso saber, porque é tudo aquilo que é por conhecimento deixa de ser por fé. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim há de se levantar, como disse Jó. Isso basta. Eu sei que Deus é fiel. Isso basta. Eu sei que Deus é amor. Isso basta. Eu sei que Deus cuida de mim. Isso basta. Muitas vezes perdemos tempos em querer saber detalhes, minúcias do texto bíblico que são puramente conhecimento estéril. Não colaboram para o conhecimento real que temos que ter, que somente advém com um relacionamento com Deus. E como podemos nos relacionar com Deus? 3 formas. A leitura da palavra de Deus, a oração e o relacionamento com o meu próximo, onde Deus também habita. Porque Deus é um ser relacional e espera que a sua igreja também seja relacional. Espera que a sua igreja ame ao próximo porque ele também ama esse próximo. Ele espera que a sua igreja leve a sua luz adiante. Deus espera que sejamos seus filhos. Em inglês, essa expressão é muito bonita. Filhos de Deus, nas Bíblias em inglês, está Children of God, as crianças de Deus. Que sejamos crianças diante do nosso Pai que está nos céus, admirando como a gente admirava nossos pais quando a gente era criança, nunca entrando na fase da adolescência, quando a gente começa a entrar na fase da rebeldia, continuando sempre como criança, amando, ansiando pela sua volta, assim como a gente ansiava quando nossos pais voltassem do trabalho para brincar com a gente. Que possamos ter esta doce ansiedade pela volta de Deus, para o encontro definitivo com Deus, onde estaremos juntos, reunidos como família de Deus, vivendo em amor, porque Deus é amor. Muitas pessoas têm dúvidas sobre o que tem que prevalecer, a soberania de Deus ou o amor de Deus. Lados diferentes do protestantismo ficam disputando essa questão. Na minha humilde opinião, que é tão válida quanto a de qualquer pessoa e tão não válida quanto a de qualquer outra pessoa, não dá para departamentalizar Deus. Deus não é mais uma coisa do que outra. Não temos como dissecar Deus e tentar adivinhar quem Ele é. Mas eu tenho a impressão que Deus é soberanamente amoroso e amorosamente soberano. A soberania dele não vai anular o seu amor não vai anular a sua soberania. Mas como vai ser? Quem vai se salvar? Quem não vai? É eleição? É escolha pessoal? É livre-arbítrio? Acalma. Está nas mãos de Deus, as melhores mãos que poderiam estar. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Confia no Senhor, o mais Ele fará. Aquieta teu coração, confia no Criador, que criou o universo, que mantém o universo, como Jesus disse, que trabalha até os dias de hoje. Confia nas mãos soberanas e amorosas de Deus.
e que possa nessa noite lembrar mais uma vez nas suas orações que Ele é o Pai nosso que está nos céus. Fiquem com Deus para até mais uma caminhada. Se gostaram dessa conversa de hoje, deixa um joinha. Se não gostaram, tudo bem. Se gostarem muito, compartilha. E a gente se vê por aí. Até a próxima. A gente não pode finalizar sem falar das dicas literárias. Vou dar duas aqui. Por coincidência, as duas da CPAD. Uma é Deus e a Bíblia, de Elinaldo Renovato, onde diversas características de Deus são analisadas. O Deus da Bíblia, o Deus que se comunica com o homem, o Deus que intervém na história, o Deus da redenção humana, a soberania de Deus, o livre-arbítrio, o Deus que comanda o futuro e por aí vai. Muito útil, muito interessante. E outra aqui, Abraçando o Deus Misterioso, de James Everett White. E o subtítulo ajuda a entender legal. Amando o Deus que não entendemos. Você não precisa entendê-lo para amá-lo. Você não precisa conhecer todas as características do teu pai terreno para amá-lo. Você não precisa saber tudo o que ele faz no trabalho dele para gostar dele. Da mesma forma, em relação a Deus. Deus é misterioso, Deus é complexo. Muitas coisas que Deus faz nós não entendemos. É só ver a história de Jó para ver que Jó entendeu, passou por isso na pele. Mas temos que entender que Deus é sempre fiel e que devemos amá-lo porque Ele nos amou primeiro. Bom, fiquem com Deus e até mais uma caminhada. Tchau, tchau.